Salve galera, aqui sou o Cauê e tô aqui pra mais um vídeo do canal, né? E hoje dessa vez, né, não é sobre o esporte, e sim sobre o jogaço Uruguai e Cabo Verde. Beleza? Tô num formatinho diferente, né, usando a câmera facial do Xrecorder só pra pegar algumas informações de nada, tranquilo? Bora lá. Hoje, né, o jogo terminou há poucos minutos, no momento que eu tô gravando, né, claro. O jogo, né, a escalação, primeiramente, antes de iniciar tudo, do Uruguai foi Muslera, Varela, Cáceres, Oliveira, Sanabria, Ugarte, Canóbio, Bessancur, Valverde, Maximiliano Araújo e Vinas, beleza? Aqui um 4-1-4-1, beleza? E aqui Cabo Verde, mesma formação, 4-1-4-1, beleza? Vozinha, Lopes Cabral, Borges, Lopes, Moreira, Lenine, Rodrigues, Monteiro, Arcanjo, Mendes, Perrimol, beleza? E pronto, né? Vamos falar, claro, aqui sobre o jogo. Uruguai começou a partida, beleza? Começou a partida com mais ataque do que Cabo Verde, né? Esses quatro aqui, né? Mas principalmente esses três, Canóbio, Valverde e Araújo, Maximiliano Araújo, foram os que mais atacaram por parte do Uruguai, certo? Isso é muito importante se ressaltar. Já Cabo Verde, ele veio com estratégia de fechar, se defender, beleza? O Cabo Verde fez o seu papel, né? Porque esse jogo, ele foi, né, um jogo de grande contra pequeno, beleza? E o Cabo Verde fez o seu papel de pequeno nesse jogo. Se fechou, beleza? E a estratégia deles, né, quando o Uruguai estava com a bola, era uma linha de 4 e outra linha de 4, duas linhas de 4 para se fechar. E Uruguai apostou mais na bola aérea, certo? E nisso o que ocorre, né? Com 20 minutos, uma falta para Cabo Verde cobrar, beleza? Falta para o Uruguai e Lenine faz o gol de Cabo Verde, certo? Com 20 minutos, né, 21 minutos aqui do primeiro tempo. Um golaço lindo, beleza? Ele pega a bola e pau, só chuta com força total, entra e é gol, beleza? Seguindo, né, com o jogo, aos 40 segundo com o jogo, né, Uruguai continuou atacando, Cabo Verde se fechou, defendeu. Por quê? Porque já tá ganhando de 1 a 0, tá ganhando de 1 a 0, ó, isso aqui, ó, fechar, tranquilo? Mas numa jogada, né, como vocês já estão vendo aqui, com o chute, né, tem o chute, a bola vai na trave e volta, beleza? E no rebote, Maximiliano Araújo faz de cabeça pro primeiro gol do Uruguai, que empata a partida, certo? E aí, né, com 51 minutos do primeiro tempo, Augustin Canóbio, jogador do Fluminense, né, um dos, acho que 5 ou 6 do Uruguai que jogam no Brasileirão, veio, né, e conseguiu fazer um gol de cabeça, né, cruzamento na área, Maximiliano Araújo desvia de cabeça e Canóbio faz o gol, e Canóbio cabeceia, a bola vem rasteira, Vozinha tenta pegar, mas não consegue, e aí é gol de Cabo Verde, gol do Uruguai.
E, bom, o que eu achei, né, pô, desse primeiro tempo? Só daquele um gol de Cabo Verde, só do primeiro gol de Cabo Verde, foi algo muito histórico. Primeiro gol deles na história da Copa. E, além disso tudo, além de ser, claro, o primeiro gol deles na história da Copa, eles conseguiram fazer gol numa seleção campeã mundial e foi uma grande festa ali na arquibancada, beleza? Mas continuando, segundo tempo, né? Cabo Verde, depois de ter levado 2 gols, ter sofrido uma virada, ele abandonou um pouco essa formação aqui de 2 linhas e 4 jogadores para ter uma linha de 3. Então, ao invés de 8 defensores, de 8 pessoas protegendo a área, Cabo Verde a posição é apenas 3, beleza? E isso deu certo? Vamos saber, claro, né? Mas aí é o seguinte, a gente tem algumas substituições por parte de Cabo Verde, beleza? Algumas substituições aqui por parte de Cabo Verde, certo? Que entram aqui os jogadores Araújo chuta, é gol, mas já tinha impedimento e foi isso, impedimento, gol anulado e muito bem anulado. A arbitragem dessa partida hoje foi boa, muito boa. Mas é isso, vamos seguindo, beleza? E depois disso, né, que o Uruguai apostou nas bolas aéreas, como eu disse, né, os 2 gols saíram de bolas aéreas. Foi pressão do Uruguai, total pressão do Uruguai. E era ataque do Uruguai, atrás de ataque do Uruguai e mais ataque do Uruguai, beleza? Vieram substituições, saíram Dela Cruz e Darwin Núñez. Dela Cruz que pouco fez no jogo, Darwin Núñez que muito fez, ao contrário Dela Cruz, né? E entram Ugarte e Finas, tranquilo? Né? Aqui aos 30 do segundo tempo, né? E últimas substituições de Cabo Verde tiram Lenine e Monteiro para a entrada de Duarte e Semedo. E Maximiliano Araújo sai para a entrada de Rodrigues. E depois dessa substituição, os próximos 9 minutos do tempo regulamentar, mais os 8 de acréscimos, foi pura pressão do Uruguai. Cabo Verde se defendeu o máximo que deu. Mas mesmo assim, o Uruguai foi lá. Venceu não, né? Continuou atacando. E quando Cabo Verde tinha mais um ataque, né, que no final do jogo, né, os últimos 2 minutinhos ali, né, conseguiu defender, conseguiu atacar, mas o que aconteceu? Né? Não conseguiu fazer os gols e no último lateral que dava para Cabo Verde ter um ataque, talvez fazer um gol, o juiz decidiu acabar a partida, né? Mas é isso, eu vou dar uma nota, né, antes de, claro, finalizar o vídeo, uma nota aqui 8 de 10 para Cabo Verde, né? E 9 de 10 para o Uruguai, que atacou, jogou muito bem,
mas não conseguiu a vitória, né? Resultado muito bom, né, de ambas as seleções. Jogaço, porque Copa do Mundo só tem jogaço. Mas antes, se inscreva, deixa o like, porque isso me ajuda muito.